Bem-vindo ao Mediunidade Simples, o seu podcast para estudos sobre mediunidade à luz do Espiritismo. Venha estudar conosco as questões cotidianas da mediunidade de forma descomplicada, leve, acolhedora e acessível a todos, conforme o Cristo nos recomendou. Olá, meu nome é Cláudio Henrique, estamos aqui mais uma vez no nosso estudo Mediunidade Simples, a mediunidade à luz do Evangelho e do Espiritismo. E o nosso assunto de estudo dessa vez é a glândula pineal, ou epífise, um segundo nome que é dado para ela. Não vamos entrar nos aspectos fisiológicos, aspectos anatômicos e médicos, de forma muito detalhada, mas colocar dados que mostrem como a pineal é importante para a mediunidade. Mesmo sem muito conhecimento técnico, de muitos anos, a própria filosofia, o próprio folclore já trazia que a pineal é um órgão importante. Ela foi associada ao olho de Horus, seria o terceiro olho, seria a terceira visão. O filósofo René Descartes, no século XVII, referia a pineal como a sede da alma, por acreditar que a alma estava na pineal e o corpo se conectaria ao espírito através da pineal. Através das mãos de Francisco Cândido Xavier, a pineal foi mais estudada e no livro Missionários de Luz, publicado em 1945, o espírito André Luiz, ele traz, que foi médico enquanto encarnado, ele traz um capítulo dedicado totalmente ao estudo da pineal, um capítulo que se chama a epífise. E é interessante ressaltar que os estudos que ele traz antecederam em 5, 8 ou mais anos o estudo da ciência tradicional, onde trouxe conhecimentos de funções que a pineal tem e que até então eram desconhecidas. Quando Chico escreveu, ele afirma que a pineal era capaz de produzir hormônios, que a pineal era capaz de regular o crescimento das gônadas, quer dizer, o desenvolvimento sexual da criança, do menino, da menina, que a pineal era capaz de ciclar os ciclos menstruais, de regular o sono e muitas outras coisas. E tudo isso era desconhecido. A medicina, alguns anos depois, ela de fato trouxe a comprovação de que isso existia e que a pineal era capaz disso. Estudos usando ressonâncias que captam radiação emitida pelos órgãos, mais ou menos da seguinte forma: o órgão que está sendo usado, ele se apresenta com uma temperatura superior, mais quente durante a ressonância. Um órgão que não está sendo usado, ele se apresenta de forma mais fria a ressonância. Então a gente consegue medir qual órgão está sendo usado no momento, por exemplo, onde eu mexo um braço, onde eu faço uma oração, onde eu faço uma comunicação mediúnica. Então a pineal, ela se mostra como um órgão extremamente importante nessa comunicação, no transe mediúnico, embora não seja a única forma. O transe ele acontece também por interação através do perispírito, mas a pineal é um órgão capaz de captar energias vibratórias. Existem experimentos recentemente realizados no Brasil que pegavam um cadáver com 48 horas depois de falecido, colocava esses cadáveres em ressonância e colocava equipamento, aparelhos de celular ligados ao redor da cabeça do cadáver, e a temperatura da pineal desse cadáver se elevava. Ou seja, 2 dias depois de desencarnado, os cristais que foram descobertos depois, que estão presentes na pineal, vibravam, mostrando que eles eram capazes de captar um campo energético externo. Então a pineal funciona como uma grande antena que capta um campo energético. A pineal ela é muito pequena, ela está localizada exatamente no centro do cérebro, um local de difícil acesso. E ela pesa em torno de 100 gramas, é muito pequenininha. Mas no organismo, quanto mais importante um órgão mais sangue ele recebe. E a quantidade de sangue ela é medida por ml por grama de tecido.
Lógico que nós não vamos imaginar que vai caber 5 litros de sangue dentro de um órgão do tamanho de um grão de arroz. Mas a gente mede a quantidade de sangue que passa em proporção ao peso da estrutura. Então a pineal é dos órgãos mais vascularizados do corpo humano. Ela só perde para o rim. Somente o rim recebe mais irrigação, mais sangue que a pineal. Ou seja, é um órgão que capta impulsos eletromagnéticos e que tem uma extrema ação, uma extrema importância para o organismo, para a fisiologia do organismo, e por isso o organismo adotou de um grande fluxo sanguíneo. O que a pineal faz? A pineal está localizada próximo de uma estrutura que chama tálamo. O tálamo se liga dentro a pineal se liga ao tálamo e o tálamo se liga aos outros órgãos nossos de captação de estímulos. Como que é isso? Imagina o tálamo como um distribuidor. Os meus olhos captam alguma coisa, transmitem por um nervo até o tálamo e o tálamo manda para a parte do cérebro responsável em interpretar a imagem, em ver. O meu nariz percebe uma sensação, percebe um cheiro, esse cheiro é enviado para o tálamo e o tálamo manda para a parte do cérebro responsável em codificar, em traduzir aquele impulso. Então isso é um cheiro de rosa, isso é um cheiro ruim, isso é um cheiro de algo gostoso, é o cheiro de algo estragado. O órgão responsável pela captação é o nariz, mas o órgão responsável pela interpretação ele fica localizado numa parte do meu cérebro. Todos esses impulsos chegam até o tálamo e o tálamo distribui. O que acontece na mediunidade? A pineal capta estímulos eletromagnéticos e esses estímulos entram na pineal e são mandados para o tálamo. E o tálamo encaminha de acordo com a necessidade ou a mediunidade da pessoa encarnada. Por exemplo, se o médium está ouvindo, mesmo sem ter ouvido, a pineal manda para o tálamo e o tálamo encaminha para o centro responsável pela audição. E mesmo sem existir nenhum estímulo audível para os outros, o médium ouve esse som, ouve essa voz e é capaz de falar o que o espírito está falando. Ele inclusive acha que ele ouviu com seus próprios ouvidos. Então é possível, por exemplo, que uma pessoa que não tenha os olhos consiga enxergar um espírito como se ela estivesse vendo com os próprios olhos. Ou uma situação que a gente vê extremamente comum, médiuns com o olho fechado ou mesmo olhando em determinada direção, conseguem perceber a presença de um espírito que se aproxima por trás e o descrevem de forma completa, de forma normal, como se estivessem verdadeiramente vendo quem está localizado por trás deles. Então esse estímulo entra na pineal, é transmitido até o tálamo e o tálamo manda para o centro responsável pela visão, pela audição, pelo cheiro, o que for, seja qual for o estímulo, né? Pela motricidade do braço, por exemplo. Então, quando chega no cérebro, no córtex, na área responsável por essa interpretação do médium, o médium não tem consciência se isso veio verdadeiramente dos olhos ou do ouvido. Simplesmente chegou um estímulo que é interpretado como um estímulo normal e que é codificado como uma visão, uma audição e por aí vai. Então esse é um dos mecanismos da mediunidade. Se a pineal for destruída, é possível perder a mediunidade? Em tese, talvez haveria uma modificação, mas a pineal está tão protegida, ela está localizada num ponto tão central da cabeça, que provavelmente, se algo destruísse a pineal, várias outras estruturas seriam destruídas também, levando a um quadro praticamente incompatível com a vida como ela é. Então, é difícil afirmar exatamente o que aconteceria baseado nessa alteração fisiológica da pineal. Agora, a pineal ela é muito importante, mas existe também o nosso perispírito, que faz a captação e a ligação energética, mediada, sim, pela pineal, e que é responsável também por essa interpretação dos fenômenos
mediúnicos. Então a pineal é um órgão de sentido? Em certa forma, sim. Ela é um órgão da captação do mundo espiritual. A pineal é um terceiro olho. Poderíamos dizer que é um terceiro olho, um terceiro ouvido, é um segundo nariz. A pineal capta estímulos eletromagnéticos e que são levados para o tálamo, e o tálamo define para onde aquele estímulo vai. Se vai ser ouvido, se vai ser sentido, se vai ser um gosto, se vai ser frio. Ela capta o mundo espiritual ou as vibrações eletromagnéticas, e o médium vai codificar de acordo com a área do seu cérebro que recebe aquele pensamento, que recebe aquele estímulo olfatório, visual ou o que quer que seja. Então, sim, a pineal é um órgão extremamente importante do ponto de vista fisiológico. Ela regula uma série de coisas que nós nem citamos, que seriam importantes no campo da medicina. Dormir e acordar, regulação hormonal, meu crescimento, meu desenvolvimento, produção de hormônios como melatonina, que é o mais conhecido, é o mais importante, né? A melatonina tem diversas finalidades, algumas pessoas usam até para dormir. Enfim, o Chico Xavier trouxe isso na sua obra numa época em que era completamente desconhecido da medicina e das ciências essas funções que a pineal tinha. Ou seja, quem descobriu isso anos depois pode até ter lido Chico, mas Chico Xavier não teve como ler para escrever, porque essas informações ainda não eram conhecidas da ciência. Então, é um órgão pequeno, mas que fisiologicamente é extremamente importante. Podemos ver pela irrigação, podemos ver pelo fato de estar tão bem guardado, tão profundo dentro da cabeça, tão protegido, né? E é um órgão que desde há muitos séculos os filósofos já imaginavam que seria um terceiro olho, que seria algo importante, de função ainda desconhecida, mas sim fundamental para que o nosso espírito habitasse o nosso corpo, como era o pensamento antigo. Então, podemos considerar a pineal como um dos órgãos extremamente importantes, como órgão físico ou orgânico, a conexão do médium com o mundo espiritual. Espero que esse conhecimento tenha sido útil e vamos discutir dentro da reunião mediúnica, em outras situações, esses desdobramentos da interpretação. E se essa discussão foi importante para você, deixe o like, transmita, compartilhe esse vídeo para outras pessoas e continue assistindo o nosso estudo. Fiquem com Deus e até uma próxima.